Olá amigos do YouTube, meu nome é Evandro e esse é o canal 70x7. Eu fiquei um tempinho sem estar gravando vídeos porque eu estava orando e pedindo direção a Deus e ontem Deus me trouxe essa palavra, até uma palavra que eu já preguei na minha igreja e eu decidi trazer essa palavra porque Deus tocou no meu coração quanto a ela. A palavra está em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, que é uma palavra que vai trazer uma mensagem de superação e fé. Vamos à palavra? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se tal temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, nessa palavra aqui está trazendo algumas partes distintas. Logo no começo, Jesus ele afirma: passemos para outra margem. Jesus firmou e afirmou que iriam todos passar para outra margem. Aqui no caso, nessa margem que é dito, é no Mar da Galileia, que anteriormente Jesus estava dando um sermão em torno de semeadura, e até um vídeo que eu já havia falado anteriormente. Nessa palavra, Deus está trazendo uma mensagem muito importante. Se Jesus disse que você vai conseguir, não importa, gente, a tempestade que se levante contra a tua vida, não importa o vendaval que venha, tenha fé. Se Jesus lhe prometeu a vitória virá. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a toda a turbulência, se Jesus lhe prometeu vitória, a vitória virá. Tenha fé e confia em Jesus. Seguindo aqui um pouco mais à frente nessa mensagem, mostra que os discípulos de Jesus que estavam ali naquele barco começaram a temer justamente por conta da tempestade. Tempestade na qual já estava enchendo o barco deles de água. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe, e um detalhe muito importante. Jesus estava no barco deles. E ele já havia afirmado que todos iriam passar para o outro lado. Então eles acordaram Jesus com medo, porque no meio daquela tempestade é normal sentirmos medo, é normal termos insegurança. Mas Jesus levanta e diz para eles não temerem. E pergunta se eles não têm fé. Ah, irmão, então quer dizer que se eu estiver no meio de uma tempestade eu não devo temer, eu não devo ter medo? Irmãos, o medo é normal do ser humano. Porém, a fé
faz esse medo desaparecer. Então, se você me perguntar se é normal você ter medo, eu vou lhe dizer, sim, é normal você ter medo. Porém, com a tua fé, tu irá superar esse medo. Porque esse medo, ele não deve te calar. Esse medo não deve te pôr abaixo. Esse medo não pode te desanimar. Pô, mas eu estou passando uma situação muito difícil na minha vida. Irmãos, nós estamos aqui na Terra em constante prova. Se você está passando algo muito difícil na sua vida, dá glória a Deus. Ah, mas por que eu vou glorificar a Deus por estar passando um momento difícil na minha vida, irmão? É simples. Porque se você está passando pela prova, é porque Deus ainda se importa contigo. Se você quer vitória, você vai ter que ganhar uma batalha, ou duas, ou três, ou não importa quantas. Mas se Deus colocou na sua vida esse problema, é porque você é capaz de superá-lo. Basta apenas ter fé e confiar em Deus. Porque é só isso que Deus quer de nós. Dedicação. Dedicação a Deus. Entendeu? Nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela traz muitas lições para nós. Entendeu? Nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. E aqui é um dos ensinamentos. Jesus está trazendo aqui para nós uma situação em que os seus discípulos, aqueles apóstolos que andavam ao lado dele o tempo todo, estavam passando por uma tempestade, ventos. Imaginem, vocês estarem dentro de um barco, de um lado água, do outro lado água. Você não consegue enxergar nada além de água. E começa uma tempestade, ondas grandes batendo no seu barco, vento soprando, arriando a sua vela. Irmãos, é uma tormenta. É uma visão que você olha e fala, meu Deus, não vou sair daqui com vida. Você pode estar passando por algo assim na sua vida. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está te falando, tenha fé. Por quê? Não importa o tamanho da tempestade. Se Jesus está no seu barco, você não vai naufragar. Mas basta que você tome a decisão de trazer Jesus para o seu barco. Aqui na palavra diz que com ele vários outros barcos partiram. Mas, porém, se nós continuarmos lendo na palavra, no capítulo 5, a Bíblia só fala de um barco que chegou ao outro lado. Somente o barco que estava Jesus. Ah, então os outros barcos naufragaram? Não sei. Podem ter se perdido, pode ter naufragado, mas a Bíblia só fala de um barco chegando à outra margem. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês também um pouco de uma palavra sobre fé. Por quê? Aqui um pouco mais à frente, quando Jesus acorda, ele levanta do local onde ele estava deitado, uma almofada, e diz apenas uma frase: cala-te e aquieta-te. Jesus ordenou que aquela tempestade e todo aquele vento cessassem. E o que aconteceu? Acabou a tempestade. Então, preste atenção, amigos. Jesus pode estar agora, nesse momento, ordenando que esse vento e essa tempestade que te assola se acalme. Sim, é possível sim. Você não tem fé nisso? Você não crê que Jesus é capaz de mandar toda essa tempestade se acalmar?
E logo mais abaixo, aqui no capítulo 40, Jesus pergunta aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós estamos falando dos apóstolos, aqueles que andavam ao lado de Jesus em carne, aqueles que podiam tocar na mão de Jesus, aqueles que podiam vê-lo olho a olho. Eles não tiveram a fé necessária para encarar aquela tempestade. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eles se admiram de tal forma que perguntam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, nós estamos falando do Filho de Deus, Jesus. Ele é poderoso. Ele pode sim acalmar a tempestade e o vento que te assolam. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua vida nesse momento. Eu não sei qual é a tempestade que está ao seu redor, balançando o teu barco. Eu não sei o tamanho do medo que você está sentindo nesse momento. Mas eu tenho algo importante a lhe dizer. Jesus está sim na proa do teu barco. Tenha fé. Tenha fé, clame ao Senhor, que a partir do momento que clamares ao Senhor, Ele irá se levantar e irá mandar toda essa tempestade se acalmar, irá cessar todo o vento e você terá grande bonança. A sua vida ficará calma e é isso que importa nesse momento. Tenha fé, clame a Deus, peça para que Jesus acalme essa tua tempestade. O vento vai vir sempre, o nosso barco sempre vai estar balançando, o nosso barco sempre vai estar em constante balanço. Às vezes a tempestade vem, às vezes não, às vezes o vento vem, às vezes não, mas o mais importante é que nós devemos sempre ter Jesus em nosso barco, porque quando vier a tempestade, nós vamos ter a certeza de que chegaremos a outra margem. E assim eu encerro o meu vídeo dessa semana. Muito obrigado por estarem assistindo e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.